Olá, família PIB, boa tarde a todos. Estou aqui nesse nosso encontro das 18 horas e a gente tem conversado a respeito do ofício pastoral, da arte de pastorear, e a gente tem pensado em arte no sentido da habilidade mesmo que o pastor necessita para cuidar do rebanho do Senhor. E eu quero, nessa tarde, olhar com os irmãos o versículo 4 da primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Nós focamos bastante no versículo 2 e no versículo 3, e agora no versículo 4, nesse desfecho que Pedro vai dar acerca desse ministério pastoral, é a recompensa que o obreiro tem, que o pastor tem, mediante a sua missão, mediante o seu ofício pastoral. É evidente que, enquanto peregrinamos aqui com as ovelhas, enquanto aqui servimos a Deus, servindo as ovelhas, cuidando das ovelhas, procurando levá-las cada vez mais próximas e cada vez mais independentes do pastor, a gente recebe sim muitos mimos, né? Deus usa tantas pessoas que nos faz tão bem, né? Ovelhas que deixam de ser ovelhas e se tornam amigas, amigos, ovelhas que marcam a nossa vida de maneira tão profunda, né, que mesmo depois de deixar o rebanho, continua essa caminhada e juntos e o contato permanece. Eu tenho muita gente que ainda convive comigo, que foram minhas ovelhas e que hoje são meus amigos. E isso é uma experiência preciosa, não tem dinheiro que pague isso, né? Uma amizade sincera, verdadeira, honesta, é muito bom. Então isso é uma recompensa muito grande, é algo precioso que o Senhor nos confere. Há lugares que Deus nos leva, né? Pessoas que o Senhor nos faz conhecer, contextos, né? Por conta do próprio ofício ministerial, enfim, isso é precioso. Mas a despeito de tudo isso, o apóstolo Pedro, ele fala de uma recompensa que vai além dessa esfera aqui. Ele diz assim, olha, lá no versículo 4, e quando vier o grande pastor, ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus Cristo. Ele está falando quando Jesus voltar para buscar as suas ovelhas, buscar a sua igreja. O que vai acontecer? Vocês receberão. Vocês quem? Ele está se referindo aqui a esses anciãos, a esses pastores que cuidaram da ovelha do Supremo Pastor, Jesus Cristo. O que então esses pastores receberão? Ele vai dizer, uma coroa de glória sem fim, ou imperecível. Uma coroa, uma premiação pelo desempenho, pela dedicação, pelo amor dedicado às ovelhas, pelo amor dedicado ao reino de Deus, o serviço prestado a Deus, nós então receberemos uma recompensa. E que o que nós vamos receber na glória, e é interessante mesmo quando um pastor se acha que não foi bem reconhecido e coisas desse tipo, coisas muito do ser humano, né? do humano, do homem, né? Mas lá no céu, quando o Senhor nos levar para lá, e Pedrão está dizendo aqui, olha, nós vamos receber uma coroa, e essa coroa, ela é sem fim. Eu fico imaginando o que nós vamos desfrutar
da parte de Deus lá nos céus. Isso não nada se compara a esta terra aqui, que algum pastor, ou até mesmo tirando esse aspecto pastoral, você que também desenvolve o seu ministério, você também que desenvolve o seu ofício, seja ele qual for, de enfermeiro, médico, sobretudo este público que trabalha com a saúde hoje, o quanto que estão sendo mãos e braços e boca de Deus e olhar de Deus, cuidando de tanta gente, não é verdade? Vão receber também as suas recompensas, porque estão pastoreando, estão cuidando de pessoas, de gente, sobretudo você que é servo do Deus Altíssimo. Você vai receber a sua recompensa lá também. Então, eu quero só contar uma história rapidamente, de forma bem breve, de um casal de missionários que, após 30 anos de desempenho no campo missionário, voltaram para a sua terra, sua pátria de origem. Então, quando chegaram e aterrizaram no aeroporto da cidade, eles estavam numa expectativa de que alguém iria recebê-los, ou a igreja estaria ali para fazer festa, né? Porque depois de tantos anos longe dos amigos e da igreja, vindo só em épocas de férias, e isso a cada 5 anos, enfim. Então, eles chegaram ali, só que ninguém os recebeu ali no aeroporto, ninguém para vir com um carro para levá-los para a sua residência. E eles, então, chegaram ali meio que frustrados, chateados, pegaram um táxi, foram para a sua casa, e lá passou a semana, ninguém deu um telefonema, ninguém fez alguma menção. No domingo foram à igreja, só citaram, olha, o casal missionários voltaram para aqui, para a nossa pátria, para a igreja de origem, Deus abençoe eles, e mais nada do que isso. Então isso foi criando uma frustração muito grande da parte desses missionários. Eles foram para casa e em um determinado momento, eles lá conversando na sala, muito chateados, muito aborrecidos, muito entristecidos, falando sobre essas questões todas. A esposa saiu dali da sala, entrou no quarto, dobrou seus joelhos e começou a falar com Deus. Então Deus a tomou e falou ao coração dela de que, olha, vocês ainda não chegaram em casa. Ou seja, o que Deus estava falando ali para elas? Para ela, né? Vocês ainda não vieram e foram para a casa do Pai. É na casa do Pai que realmente nós seremos recompensados, e é na casa do Pai que de fato nós seremos recompensados da parte do Senhor. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Recebermos do Senhor aquela expressão, venha bendito do meu Pai, recebei a herança que lhes está prometida desde a fundação do mundo. E isso então encheu o coração daqueles missionários e acalmou então o coração deles que estavam tão aflitos. Deus abençoe, é bom servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com a sua vocação, sirva ao Senhor com a sua missão. Deus abençoe.